Olá, meus alunos! Venho através deste vídeo minimizar todas as dúvidas correlacionadas às integrais por substituição. Iremos resolver neste vídeo o exemplo, tá? O exemplo 8 do livro, que está disponibilizado para vocês, Luiz Hamilton Guidorizi, que é o volume 1, lá na página 340. Deixarei também as atividades para vocês responderem, tá? Correlacionada à integral por substituição. Então, vamos agora prestar atenção e resolver essa integral que está aí para vocês exposta, tá? Então, como é que a gente aplica a integral por substituição? É uma integral simples, mas existe todo um mecanismo de resolução. Nós temos aí a integral de e elevado a 2x dx. Então, qual é a técnica que nós vamos apresentar? Integral por substituição. Primeiramente, a gente chama u do expoente 2x. E aí nós temos que derivar o u e ficando 2 dx. Mas na verdade, eu tenho du sobre 2, que é igual a dx. Como o próprio nome diz, integral por substituição, nós iremos substituir. Então fica e elevado a u. Mas quem é o dx? O dx é du sobre 2. Nós estamos vendo que temos uma fração, 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2, integral de e elevado a u du. Resolvendo, 1/2 é uma constante que saiu do integrando. E quem é a integral de e elevado a u? É o próprio e elevado a u. Mais uma constante, que é igual a 1 sobre 2 vezes e, mas quem é o u, professor? O u é igual a 2x mais uma constante. Então, esse é o nosso exemplo básico, simples. Vamos passar para o próximo exemplo, tá bom? Aplicando a integral por substituição. Nós temos integral do cosseno de 3x dx. Como é que a gente resolve isso, professora? Aplicando, chamando o u igual a 3x. Vamos agora calcular a derivada. Então, a derivada de u du é igual a 3 dx. Mas, na verdade, eu vou ter que substituir o dx. Quem é o dx? É du sobre 3, que é igual a dx. Então, aplicando a técnica da integral por substituição, nós temos integral cosseno de u, mas quem é o dx? Du sobre 3. Resolvendo isso, nós temos 1/3 é a constante. E aí, nós temos que resolver quem é a integral do cosseno de u du. Nós sabemos, repetindo o texto, que a integral do cosseno é o seno de u. Só que, repete um terço vezes seno, quem é meu u? 3x mais uma constante qualquer. Então, tá respondida essa nossa integral de cosseno de 3x. Novamente, né, revisando, nós chamamos quem de u? O 3x que acompanha o cosseno. Du é igual a quem? A derivada de 3x é 3 dx. Então, du sobre 3, porque aqui está multiplicando, né? Passa para cá dividindo, nós resolvemos quem é o dx. A representação de dx é du sobre 3. Então, aqui é como se tivesse, né? Aqui é 1/3, tá? Então, 1/3 é a constante, vai para fora do integrando. E aí, a gente responde quem é a integral do cosseno de u. Vejamos, a integral do cosseno de u é seno de u, mas quem é o u? 3x. E toda vez que a gente resolve uma integral, nós sabemos que tem o quê? Uma constante a conferir. Então, novamente, mais outro exemplo lá do Luiz Hamilton Guidorizi, tá? Vamos trabalhar a letra C. A integral do seno de 5x dx. Então, vamos lá. Qual é a parte mecânica disso tudo? Nós vamos aplicar o método da integral por substituição. Então, vamos lá. Quem é que a gente vai denominar de u? Então, u é igual a 5x. Nessa parte, nós vamos ter que o quê? Vamos ter que derivar. Então, quem é du?
du é igual a 5dx. Mas, na verdade, eu estou querendo saber quem é o valor explícito de dx. Então, fica du sobre 5 é igual a quem? A dx. Substituindo, nós temos integral de seno de u. Quem é meu dx? A representação é du sobre 5. Na verdade, nós temos 1/5, que é uma constante que sai do integrando, integral de seno de u du. Nós temos que resolver, nós sabemos pela nossa tabela que a integral do seno de u é quem? Menos cosseno de u mais uma constante qualquer. Vamos aqui resolvendo, colocando esse menos, fica menos 1/5 vezes cosseno, mas quem é o u? 5x mais uma constante qualquer, resultado da resolução dessa integral. Mais outro exemplo, tá bom? Pra gente aprender essa parte, né, de aplicação da integral por substituição. Nós vamos fazer agora a letra D, que trabalha o quê? E elevado a menos x dx. Vamos resolver através do método, né, da integral por substituição, né, por substituição. Como é que se resolve, professora? Vamos nomear, tá? Quem é o u? Na verdade, o u vai ser o expoente, menos x. Então, du é igual a quem? Menos dx. Na verdade, aqui é como se fosse menos 1. Então, fica du sobre menos 1 é igual a dx, tá? Então, nós vamos só substituir, por isso que o nome chama-se integral por substituição. Pega a integral, e elevado a u, mas quem é a minha representação do dx? Du sobre menos 1. Na verdade, nós temos quem? Esse menos 1 é 1 sobre menos 1, que dá menos 1, vezes quem é a integral de e elevado a u? É o próprio e elevado a u mais uma constante. Na verdade, nós temos menos e elevado a menos x mais uma constante. Então, são integrais, tá? Para facilitar a vida aí do aluno quando chegar nas integrais duplas. Agora, nós vamos fazer um exemplo que ele é mais robusto, ele tem mais um grau de dificuldade, tá bom? Ele também, esse exemplo, tá bom? Nós vamos calcular, né? Calcule a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Aí você fala, Renata, mas como é que eu faço isso, né? Na verdade, aqui não tem como eu substituir, mas eu vou ter que aplicar o quê? A relação fundamental da trigonometria, que eu sei que vocês se lembram, tá? Relação fundamental da trigonometria, que fala que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá bom? Então, eu vou precisar disso em algum momento. Vou precisar que o seno ao quadrado de x é quem? É 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Em algum momento nessa resolução, eu vou precisar dessa informação que você já sabe. Na verdade, por exemplo, eu tenho cosseno de 2x. O que é que representa isso, Renata? Isso é o cosseno de x mais x. Né? Porque eu tenho 2x, então cosseno de x mais x. Aqui é a transformação trigonométrica, né, da adição dos arcos. Eu tenho x e tenho outro x. O que é que isso representa? Como é que eu faço isso daqui? Isso daqui, gente, representa o quê? Cosseno de x vezes o cosseno desse outro x menos seno de x, seno de x. Essa é a transformação trigonométrica que você acha nos livros, tá bom? De ensino médio de matemática. Eu preciso saber dessa transformação trigonométrica. Na verdade, o que é que eu tenho? Eu tenho cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Por quê, Renato? Porque eu tenho cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado. Menos, repete o menos. Seno de x fica seno ao quadrado de x.
Então, isso é uma transformação que eu tenho, tá bom? Mas aí, Renata, o que é que você vai fazer com esse seno? Eu vou justamente utilizar essa informação aqui que eu falei para vocês, tá bom? Então, continuando, eu tenho como? Eu tenho que o cosseno de 2x é igual a quem? O cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Na verdade, a gente mantém o cosseno ao quadrado de x menos. Vou abrir aqui um parênteses e vou utilizar daquela resolução lá da relação fundamental da trigonometria. Quem é o seno ao quadrado de x? Isso é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Resolvendo isso algebricamente, eu tenho cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Novamente, eu tenho cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. O que é que isso resulta? 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Vejam que apareceu o que eu quero. A expressão que eu quero é essa aqui, é ou não é? Lá da integral. Então, novamente, tá bom? Como é que eu vou fazer isso para vocês? Como é que a gente vai responder? Na verdade, o cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Vejam que esse 2 está multiplicando. Para mim eliminar ele, né, eu vou passar esse cosseno de 2x, esse menos 1 vem para cá positivo, fica 2 cosseno ao quadrado de x. Vejam que está bem pertinho do que eu quero para minha integral. Só que tem um 2 multiplicando. O que é que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por 2. Quando eu divido por 2, fica quem? Fica cosseno de 2x sobre 2 mais 1/2 igual. Quando eu divido por 2, aqui fica 1. Então, só sobra cosseno ao quadrado de x. Que, na verdade, o que eu quero para integrar é justamente essa expressão. Que eu posso escrever aqui é 1/2 cosseno de 2x mais 1/2, tá vendo? Igual ao cosseno ao quadrado de x. O que foi que a senhora fez? Eu tentei achar uma expressão, porque essa não dá para mim fazer pelo método da substituição. Mas essa parte aqui, essa soma, dá para me aplicar a integral por substituição. Então, vocês vão perceber ao longo aí da resolução de questões que a gente vai ter que fazer um ajeitamento para resolver a integral. Então, eu tenho a integral, né, do cosseno ao quadrado de x dx, que se transformou em quem? Eu vou agora integrar 1/2 mais 1/2 do cosseno de 2x dx, né? Parêntese aqui. Então, eu tenho duas parcelas para integrar, certo, gente? Como é que eu escrevo? Integral de 1/2 dx mais, né, a integral de 1/2 cosseno de 2x, tá bom? Dx. Agora sim, essa parte você sabe e essa parte aqui você vai aplicar a integral por substituição. Vamos lá. Igual, essa parte, 1/2 é a constante que cai fora. A integral de dx é quem? X. Mas aqui sai 1/2, ficando quem? A integral que eu vou responder, tá bom? Vou até mudar aqui de cor, para você perceber. Eu tenho que integrar cosseno de 2x dx. Essa parte a gente vai ver de novamente, mas eu vou o quê? Vou utilizar essa parte, cosseno de 2x dx. Agora sim, eu vou utilizar a integral por substituição, tá? Como é que eu vou agora aplicar? Chamaremos, tá bom? De u 2x. Quem é a derivada? du igual a 2 dx. Mas, na verdade, eu quero saber a expressão do dx. Então, du sobre 2 é igual a quem? Dx. Vamos olhar para a integral e vamos lá. Integral do cosseno de u vezes quem é o dx, a minha representação é du sobre 2. Gente, mas quem é a integral do cosseno? Porque 1/2 é a constante. Ela cai fora, ficando só cosseno de u
du. Aí eu venho 1/2 vezes. Quem é a integral do cosseno de u? É igual a quem? Seno de u. Seno de u. Mais uma constante que eu vou colocar no final. Que isso é igual a 1/2 vezes. Quem é o seno de u? É o seno de 2x. Então, eu pego essa parte que eu fiz agora e vou lá voltar porque eu deixei para resolver. Então, isso vai ser quem? Eu repito 1/2 de x mais 1/2 e pego a resolução lá que eu achei na folha anterior, que é 1/2 seno de 2x mais uma constante. Resolvendo algebricamente, o que é que a gente tem? 1/2 de x mais 1/4 vezes seno de 2x mais c. Então, essa é mais uma resolução, tá? Que nós temos lá do livro do Luiz Hamilton Guidorizzi, tá? Vou colocar mais outro exemplo simples para vocês verem o que é. Vou fazer só mais um rapidinho de e elevado a 2x dx, tá bom? Isso é igual a quem? Você aplica u igual a 2x, a nossa derivada é igual a 2 dx. Na verdade, nós temos du sobre 2 igual a dx. Vamos lá? A integral de e elevado a u, quem é o dx? Du sobre 2. Na verdade, você tira a constante e fica e elevado a u du, que é igual a 1/2. Você sabe que a integral de e elevado a u é o próprio elevado a u mais uma constante, que isso é igual, algebricamente substituindo, e elevado a 2x mais uma constante. Agora, nós encerramos essas aplicações, esses exemplos de integral por substituição.